Deputados e senadores da comissão mista que acompanha as ações relacionadas à Covid-19 ouviram o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida. O secretário projetou que, por conta da pandemia, o déficit nas contas públicas brasileiras pode chegar a 700 bilhões de reais em 2020, 5 vezes mais do que o planejamento anterior de 124 bilhões. O Brasil e o resto do mundo foi pego por uma crise que era inesperada, que não era previsível, com uma crise de saúde muito séria, que é o caso do coronavírus. E isso levou a um cenário drástico de mudança de perspectiva de crescimento, não só no Brasil, como no resto do mundo. O FMI estima que, neste ano de 2020, a economia mundial vai ter uma queda de produção, o PIB do mundo vai cair 3%. E o FMI já avisou que esse número será revisado para pior. Várias economias que estavam numa situação muito boa, até muito melhor do que o Brasil, estão prevendo um crescimento negativo de 8, 9, 10 e até mais. Então, é uma situação muito séria que pegou o mundo todo e com impacto econômico e social muito grande. De acordo com o Mansueto, a prioridade do governo em 2020 será a saúde das pessoas, mas também será preciso um ajuste fiscal nas contas públicas para diminuir o impacto negativo causado pelo coronavírus na economia. A ideia é criar condições para que o Brasil possa retomar o crescimento da economia gradualmente. Se a gente quiser depois pagar essa conta gradualmente, fazendo um ajuste fiscal gradual, a gente vai ter que continuar nessa mesma trajetória de racionalizar o gasto público, de tentar controlar o crescimento do gasto público e fazer as reformas necessárias para esse país crescer mais e isso ajudar o ajuste fiscal, para não ter que aumentar a carga tributária. O ideal é que a gente recupere a arrecadação com o crescimento, porque nos últimos 5, 6 anos, o Brasil perdeu muita arrecadação, porque a economia cresceu pouco. Quando a economia começar a crescer mais, se nós fizermos as reformas necessárias, a gente vai recuperar parte dessa arrecadação que perdeu, que vem do crescimento. O relator da comissão, o deputado Francisco Júnior, defendeu a realização de reformas estruturantes para restabelecer a normalidade da economia pós-pandemia. Mas, segundo ele, é preciso um diálogo permanente entre o governo e o Congresso sobre prioridades. Porque as medidas que nós tomarmos agora, as leis que nós fizemos agora, elas vão interferir de forma fundamental no pós-pandemia. Então, eu penso que esse marco que o senhor colocou das reformas, da reforma tributária, dos marcos regulatórios, da eficiência da máquina pública, realmente eu acho que isso tem que ser um mantra em todas as medidas que nós estamos tomando para que a gente depois não perca o controle. Nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que cuidar dos mais vulneráveis e nós temos que cuidar das empresas e gerar emprego, sem dúvida. Mas nós temos que fazer isso de forma muito responsável para que o que se fizer agora, no momento seguinte, a gente não venha dar efeito contrário. Para o deputado Reginaldo Lopes, a prioridade são ações que permitam a redução da carga tributária no país. O sistema financeiro brasileiro está extraindo todos os lucros de toda a cadeia produtiva. Ele começa na atividade primária, passa para a secundária, terciária, exportador, para o consumidor, 64 milhões inadimplente, sendo agiotado. A União agiota os estados permanentemente, os estados todos quebrados. Eu acho também, pós-pandemia, trouxe e jogou luz que o mais importante são os municípios, é o ente federado que tem alguma importância, não é a União mais. Então, vem tudo isso, a necessidade de uma ampla reforma tributária.